É, muito cedo já acho que os atores já. Paparazzi, não tá perguntando se pode filmar. Tá filmando o quê? Eles foram ídolos nacionais, símbolos de beleza, charme e sucesso absoluto, homens que faziam milhões de brasileiros pararem em frente à TV, que acumulavam contratos milionários, fama e reconhecimento em todo o país. Mas o tempo não perdoa, e a vida deu voltas inesperadas que mudaram completamente o destino de muitos desses galãs. Hoje, alguns vivem longe da televisão, enfrentam dificuldades financeiras, desafios pessoais ou simplesmente desapareceram do radar da mídia, deixando fãs se perguntando: o que aconteceu com aqueles que dominaram novelas e comerciais? No vídeo de hoje, você vai descobrir como estão 7 galãs da Globo, aqueles que encantaram o público e marcaram uma geração, mas que tiveram suas trajetórias totalmente transformadas, com histórias surpreendentes que poucos conhecem. Antes de mergulhar nessa lista, já deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas interessadas em curiosidades e bastidores da TV Globo. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e ative o sininho, assim você não perde nenhuma história exclusiva e fica por dentro de cada revelação que publicamos. E se puder, apoie o canal com Super Thanks. Qualquer contribuição ajuda a manter o conteúdo independente, detalhado e cheio de bastidores que ninguém mais mostra. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema, apenas comente qual história mais te chocou, porque seu comentário também ajuda muito na divulgação do canal e na interação da comunidade. Fique atento e assista até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado e vai mostrar um lado desses galãs que você jamais imaginou. Max Fercondini despontou no início dos anos 2000 como um rosto promissor da dramaturgia brasileira, atuando em novelas de grande visibilidade da Rede Globo, como Malhação e Páginas da Vida, e rapidamente se tornou reconhecido pelo público por sua presença carismática e perfil de galã. Era o tipo de ator que, aos olhos de muitos, tinha uma carreira construída para durar décadas, com sucessos atrás de sucessos, contratos milionários e fama consolidada. Mas a trajetória de Max tomou um rumo inesperado. Ele decidiu abrir mão da visibilidade habitual, da vida de estúdio e do glamour de ser protagonista, para assumir um estilo de vida completamente diferente, algo que chocou quem o via apenas como ator de novela. Max optou por morar em alto mar, viver em um veleiro e viajar pelo mundo, explorando novas experiências, vivendo com liberdade e escolhendo caminhos que o afastaram das câmeras. A mudança não foi apenas de endereço, mas de mentalidade. Ele mesmo afirma que se tem uma pessoa responsável pelo seu sucesso ou fracasso, essa pessoa é você e que o mar lhe ensinou que a gente não nasceu para fazer uma coisa só na vida. Essa virada radical representa o que muitos chamam de desaparecimento de um galã, não porque ele desapareceu da vida, mas porque deixou de seguir o caminho tradicional da fama da televisão. Hoje, Max vive bem e respeitado, porém fora dos holofotes da Globo. Ele está fora do circuito de novelas tradicionais, dedica-se a uma vida simples, ao controle financeiro e prefere experiências de liberdade em vez de estúdios e roteiros fechados. Para quem atua como produtor de conteúdo, escritor e viajante, ele transformou o que poderia ter sido uma carreira normal de ator em uma jornada pessoal de escolhas, riscos e reinventar-se. O impacto para o público é grande. Aquele rosto que muitos associavam aos papéis de jovem galã agora ganhou nova faceta e muitos espectadores se perguntam o que foi que aconteceu, ou por que ele sumiu da TV. Mesmo que a resposta seja simplesmente ele escolheu outro caminho. A história de Max Fercondini serve como alerta e inspiração. A fama pode ser relativa, o contrato de ator não te prende a um destino, a vida pode mudar de foco, e sumir para a mídia não significa fracasso, mas sim redefinir prioridades. Seu caso traz o tema do galã que trocou os estúdios pelo mar e questiona o que realmente significa ter sucesso no mundo televisivo, continuar sendo visto ou continuar sendo feliz. Roberto Bataglin foi um dos galãs mais icônicos da TV Globo nos anos 80 e 90, conhecido por seu charme, carisma e presença marcante nas novelas, se tornando rapidamente um rosto reconhecido pelo público e uma figura constante no horário nobre, estrelando produções como Partido Alto, Sassaricando, Lua Cheia de Amor e Um Sonho a Mais. Papéis que consolidaram sua fama e popularidade e o colocaram entre os principais protagonistas da dramaturgia brasileira, um verdadeiro símbolo de sucesso. E referência para novos atores da época. Seu auge parecia ilimitado, com contratos seguros, convites constantes e uma carreira que muitos julgavam estar construída para durar décadas.
Mas a vida artística é repleta de voltas inesperadas e para Bataglin, isso se tornou evidente no início dos anos 2000, quando sua presença nas novelas começou a se tornar menos frequente. Trabalhos menores surgiram e a concorrência com novas gerações de atores começou a se intensificar, demonstrando que o estrelato não é eterno, mesmo para quem parece ter tudo. A partir de então, sua carreira entrou em uma fase de transição delicada, marcada pelo afastamento gradual da mídia, menos convites e uma mudança significativa na percepção pública, de protagonista absoluto para figura menos presente, o que exemplifica como a indústria da televisão pode ser implacável com aqueles que, por qualquer motivo, perdem o timing ou espaço de destaque, mesmo que o talento continue intacto. Hoje, Bataglin leva uma vida completamente diferente do que muitos imaginavam, trocando os estúdios e o glamour das novelas pelo mundo dos negócios e da vida discreta, atuando em projetos menores, trabalhando com gestão de imóveis e outras atividades fora do alcance da mídia, mantendo uma rotina longe dos holofotes e, ao mesmo tempo, garantindo estabilidade financeira e um cotidiano menos exposto ao julgamento público, o que reflete uma decisão consciente de priorizar qualidade de vida em vez de fama, mostrando que a ausência da televisão não significa fracasso, mas sim uma reinvenção e adaptação à nova realidade. O que chama atenção nessa trajetória é a forma silenciosa e gradual com que ele desapareceu do radar do público sem escândalos ou polêmicas, mas simplesmente pela falta de oportunidades e mudanças no mercado, evidenciando a fragilidade da fama e como o sistema de televisão pode, de maneira impessoal, substituir rostos e reinventar histórias, deixando os antigos galãs à margem de um espaço que antes era totalmente deles. Para o público que acompanhou sua carreira, o choque vem da percepção de que aquele rosto que dominava a tela e encantava milhões de telespectadores hoje é quase irreconhecível, não pela aparência, mas pela ausência de visibilidade e protagonismo, transformando a lembrança de sucesso em uma memória nostálgica de um tempo que não volta mais. Algo que serve como alerta sobre a efemeridade da fama e a importância de reinventar-se e encontrar novos caminhos quando os contratos e oportunidades tradicionais se encerram. A história de Roberto Bataglin, portanto, é emblemática. Do topo das novelas à rotina discreta, ele representa o galã que desapareceu do mapa não por escândalo ou decadência pública, mas por escolhas da vida e circunstâncias da indústria, mostrando que mesmo os rostos mais fortes precisam se adaptar e que o sucesso na televisão é passageiro, exigindo resiliência e capacidade de reinventar-se continuamente, um exemplo de que a glória pode se transformar em anonimato sem que haja falhas pessoais. Apenas pela dinâmica implacável do showbiz brasileiro, e no roteiro do vídeo essa narrativa serve para questionar o que significa realmente o sucesso e a fama. Ser lembrado pelo público ou encontrar equilíbrio e propósito longe dos holofotes, deixando claro que Bataglin, embora fora da TV, continua vivendo sua vida com autonomia, dignidade e respeito, demonstrando que desaparecer do radar midiático não é sinônimo de fracasso, mas de uma nova fase, e que a verdadeira medida de um galã pode não estar nos contratos e audiências, mas na capacidade de escolher seu próprio caminho, longe da pressão e exposição, transformando a história de Roberto Bataglin em um exemplo profundo, impactante e verdadeiro da complexa trajetória de um astro que foi do estrelato absoluto à vida comum e que ainda assim permanece como referência de talento e charme para todos que acompanharam sua carreira. Guilherme Fontes foi um dos galãs mais promissores e talentosos da televisão brasileira, destacando-se desde os anos 80 com participações em novelas como Tititi, Desejo, A Viagem e Fera Radical, construindo uma carreira que rapidamente o colocou no topo da dramaturgia, reconhecido pelo público e pela crítica por seu talento natural, carisma e capacidade de interpretar personagens complexos e cativantes, tornando-se referência de galã versátil e requisitado, capaz de atrair a atenção de milhões de telespectadores em cada episódio. Entretanto, o que parecia ser uma trajetória ascendente e segura começou a se complicar quando Fontes se envolveu com projetos cinematográficos de alto risco, como o filme chato O Rei do Brasil, que acabou se tornando um marco negativo em sua carreira devido a atrasos, problemas financeiros e controvérsias que mancharam sua imagem perante o público e a mídia, tornando-se um episódio emblemático que, de forma direta ou indireta, impactou sua visibilidade e sua reputação dentro do mercado televisivo e cinematográfico. Após o auge nas novelas, o caminho de Fontes começou a se tornar irregular, com menos convites, afastamento progressivo dos papéis de destaque e uma percepção pública de que ele estava fora do centro das atenções, embora continuasse atuando esporadicamente.
demonstrando que talento e charme nem sempre são suficientes para garantir uma carreira estável no universo competitivo da televisão brasileira. Hoje, Fontes mantém uma vida mais reservada, longe do estrelato de outrora, com participações pontuais em produções e projetos independentes, mas sem alcançar novamente o nível de notoriedade e influência que possuía nos anos 90 e início dos anos 2000, tornando-se um exemplo claro de como a fama e o sucesso podem ser efêmeros e dependentes de fatores externos, como escolhas profissionais, aceitação do público, oportunidades de mercado e, muitas vezes, pura sorte. A trajetória de Guilherme Fontes serve como reflexão sobre os altos e baixos do mundo artístico, do protagonismo absoluto ao sumiço gradual, mostrando que mesmo os rostos mais promissores podem enfrentar momentos de isolamento e ausência de reconhecimento quando os projetos não se concretizam como esperado ou quando o cenário da indústria muda drasticamente. Para quem acompanhou sua carreira, o impacto é profundo, pois testemunhar um talento tão evidente se afastar da ribalta evidencia a fragilidade do sucesso e a necessidade de reinvenção constante. Fontes, entretanto, não desapareceu por completo. Ele continua ativo, mas escolheu uma forma de atuar mais consciente e seletiva, priorizando qualidade e significado sobre quantidade e exposição, o que demonstra maturidade e autoconsciência, transformando seu afastamento em uma escolha deliberada de vida e carreira, e não apenas uma consequência do mercado. No roteiro do vídeo, essa história deve ser apresentada de forma impactante e profunda, destacando o contraste entre o auge de sua fama e o período de afastamento, questionando o que realmente define o sucesso de um galã. É a exposição, o reconhecimento popular ou a satisfação pessoal? Guilherme Fontes exemplifica que a glória televisiva é passageira, que mesmo com talento e carisma, fatores externos podem mudar completamente a trajetória de um ator, e que o verdadeiro desafio é encontrar equilíbrio entre carreira, escolhas pessoais e legado artístico, mostrando ao público que cada galã tem sua própria história de ascensão e queda, e que entender esses caminhos é fundamental para compreender a complexidade da fama e da televisão. A narrativa de Guilherme Fontes no vídeo deve transmitir emoção, reflexão e impacto, enfatizando que o desaparecimento de um galã não significa fim de talento, mas sim uma transformação de vida e perspectiva, tornando sua história envolvente, real e memorável para todos que assistem. Daniel Rocha surgiu como uma das grandes promessas da TV Globo na década de 2010, alcançando destaque nacional com seu papel como Rony em Avenida Brasil, 2012. Novela que se tornou um fenômeno de audiência e crítica, consolidando seu nome como um jovem ator talentoso, carismático e promissor, capaz de conquistar o público com interpretações naturais e uma presença marcante em cena, o que o colocou rapidamente entre os galãs mais comentados e admirados do Brasil, gerando expectativa de uma carreira longa e de sucesso consolidado. Após esse sucesso, Daniel participou de outros projetos de destaque na Globo, como Amor à Vida, Império e Totalmente Demais, sempre demonstrando versatilidade, comprometimento e um talento que muitos acreditavam ser suficiente para garantir uma trajetória sólida. Mas a realidade da indústria da televisão se mostrou mais complexa do que parecia, pois em 2018, a emissora optou por não renovar seu contrato, uma decisão que alterou completamente o rumo de sua carreira e esposa. Vulnerabilidade até mesmo de talentos que pareciam intocáveis. Com o fim do contrato, os convites começaram a secar, e Daniel passou a enfrentar uma fase de ausência de papéis de grande repercussão, vivendo uma realidade comum para muitos atores que não são mais prioridade nas produções e que precisam lidar com o esquecimento gradual do público, o que representa uma virada brusca para quem esteve no centro das atenções e era considerado uma promessa sólida da dramaturgia brasileira, tornando sua trajetória emblemática do contraste entre ascensão meteórica e afastamento inesperado da ribalta. Atualmente, Daniel Rocha segue atuando em produções independentes e trabalhos menores, buscando se reinventar e manter sua relevância artística, mas a ausência de papéis de destaque reflete a efemeridade da fama na televisão, mostrando como o sistema é impessoal e como a visibilidade depende de uma combinação de fatores que vão além do talento, incluindo escolhas de direção, contratos e tendências do mercado. A experiência de Daniel serve como alerta sobre a fragilidade do sucesso e a necessidade de resiliência e adaptação constante, demonstrando que mesmo atores admirados e reconhecidos podem enfrentar longos períodos de inatividade e diminuição de destaque, transformando o sonho de protagonismo em um desafio diário de reinvenção e busca de novas oportunidades, sem garantia de retorno à antiga glória, mas com a possibilidade de construir caminhos alternativos na carreira artística.
Para o público que acompanhou seu crescimento e desempenho, o impacto é emocional, pois testemunhar um ator que parecia destinado a grandes conquistas lidar com o esquecimento e a ausência de destaque traz reflexões sobre a efemeridade da fama e a importância de valorizarmos os talentos enquanto estão em ascensão, além de compreender que a televisão é apenas uma parte da vida de um artista, que precisa lidar com expectativas, decisões da emissora e mudanças de mercado. No roteiro do vídeo, Daniel Rocha deve ser apresentado como o galã que encantou o Brasil, mas que precisou enfrentar a dura realidade do mercado, destacando o contraste entre seu início promissor e os desafios atuais, reforçando que sua história é verdadeira, impactante e serve de reflexão sobre glória, queda e resiliência, mantendo o público preso à narrativa e curioso sobre os próximos nomes da lista, enfatizando a mensagem de que sucesso e visibilidade são temporários e exigem constante reinvenção, tornando Daniel Rocha um exemplo profundo e convincente da complexa vida de um galã da TV Globo. Gabriel Falcão foi um jovem ator que despontou como promessa na televisão brasileira, ganhando destaque por sua aparência carismática, presença cênica marcante e talento natural, características que rapidamente chamaram a atenção do público e da mídia especializada, fazendo dele um dos nomes mais comentados de sua geração. Aquele tipo de galã jovem que parecia destinado a dominar as novelas e se consolidar como referência de beleza e atuação na TV Globo, sendo reconhecido por sua versatilidade e capacidade de interpretar diferentes personagens com profundidade, conquistando fãs e gerando expectativas sobre uma carreira longa e bem-sucedida. No entanto, sua trajetória tomou um rumo inesperado, pois Gabriel decidiu abandonar a carreira artística, um passo que surpreendeu tanto o público quanto o mercado, pois poucos atores em ascensão escolhem abrir mão da fama, da visibilidade e do prestígio de estar no centro das atenções para buscar um caminho completamente diferente, seja por motivos pessoais, profissionais ou de satisfação pessoal, uma decisão que trouxe um impacto imediato sobre sua imagem pública e sua presença na mídia, transformando a percepção que se tinha dele de galã em ascensão para a de alguém que desapareceu do radar televisivo sem escândalos ou polêmicas, mas simplesmente pela escolha de se afastar, o que ilustra de forma contundente que nem todo sucesso é sinônimo de felicidade ou realização pessoal, e que as prioridades podem mudar, mesmo para aqueles que aparentam ter tudo. Atualmente, Gabriel Falcão segue uma vida distante das câmeras e do estrelato, dedicando-se a outras áreas, estudos ou projetos pessoais, transformando o que poderia ser visto como abandono ou fracasso em uma oportunidade de reinventar-se e encontrar um propósito além da fama, provando que o conceito de sucesso é relativo e que a visibilidade na televisão não é a única medida de realização, pois ele conseguiu redefinir sua trajetória e buscar satisfação de forma autônoma, fora do controle da mídia e da pressão do público, mostrando que o desaparecimento de um galã não necessariamente significa perda de talento ou relevância, mas sim um reposicionamento estratégico e pessoal em relação à vida e à carreira. A narrativa de Gabriel Falcão é profundamente impactante para o roteiro do vídeo, pois desafia a percepção comum de que galã é sinônimo de sucesso contínuo, revelando que mesmo os rostos mais promissores podem optar por caminhos alternativos, reforçando o tema da efemeridade da fama e da necessidade de fazer escolhas conscientes, mesmo que elas contrariem expectativas externas, e serve como reflexão sobre o preço da exposição, a pressão do mercado e a busca por autenticidade, tornando sua história não apenas curiosa, mas também inspiradora e verdadeira, pois mostra que o sucesso não precisa ser medido pela quantidade de seguidores, contratos ou papéis em novelas, mas pela capacidade de tomar decisões que estejam alinhadas com os próprios valores, desejos e felicidade pessoal, e no roteiro essa narrativa deve ser apresentada de forma envolvente, detalhando sua ascensão, a decisão de afastamento e o impacto disso na percepção do público, mantendo o espectador interessado, reflexivo e ansioso para conhecer os próximos galãs da lista, reforçando que Gabriel Falcão representa o galã que escolheu a vida fora do palco e da fama, transformando sua história em uma lição poderosa sobre escolhas, coragem e redefinição do conceito de sucesso na televisão brasileira. Marcelo Anthony foi um dos galãs mais renomados da televisão brasileira durante os anos 2000, consagrado por sua atuação em novelas de grande sucesso da TV Globo, como Senhora do Destino, Belíssima e Paraíso Tropical, onde conquistou fãs por sua aparência imponente, carisma inegável e habilidade de interpretar personagens complexos com autenticidade, tornando-se um dos rostos mais cobiçados da emissora e um verdadeiro símbolo do que significa ser galã na televisão nacional, capaz de
atrair a atenção de milhões de telespectadores e gerar enorme repercussão midiática. Entretanto, apesar do talento e da popularidade, a carreira de Marcelo Anthony enfrentou desafios inesperados quando mudanças internas na Globo e a entrada de novas gerações de atores passaram a reduzir o número de papéis de destaque disponíveis, além de conflitos e inimizades relatadas nos bastidores que impactaram sua visibilidade, transformando o que antes parecia uma trajetória ascendente e contínua em uma fase de afastamento gradual do centro das atenções, mostrando que o sucesso na televisão não depende apenas de talento, mas também de alinhamento com oportunidades, relações profissionais e timing dentro da indústria, fatores que podem mudar rapidamente e sem aviso. A partir desse ponto, Marcelo se afastou do circuito tradicional das novelas e decidiu buscar alternativas fora da televisão, mudando-se para Portugal, onde passou a trabalhar como empresário e corretor de imóveis, uma transição radical que evidencia o contraste entre o auge de sua carreira artística e a nova fase de vida que escolheu, mostrando que mesmo galãs consagrados podem reinventar-se em outras áreas quando o mercado televisivo não mais oferece espaço ou oportunidades adequadas, e que a fama e o glamour são frequentemente passageiros, exigindo resiliência e capacidade de adaptação. Para o público que acompanhou sua trajetória, a transformação é impactante, pois o ator que antes dominava as novelas e fazia multidões suspirarem passou a atuar em uma rotina completamente diferente, mantendo-se longe dos holofotes, mas construindo uma nova forma de sucesso e estabilidade fora da mídia, algo que poucos esperavam e que gera surpresa, curiosidade e reflexão sobre os caminhos da fama e as escolhas pessoais que moldam a vida de um artista. Marcelo Anthony representa, no contexto de galãs que sumiram do mapa, o caso do profissional que ainda mantém reconhecimento, mas em outro contexto, evidenciando que o desaparecimento da televisão não significa ausência de talento ou realização, mas sim a capacidade de redefinir prioridades e assumir riscos ao optar por um novo estilo de vida e carreira longe da pressão dos estúdios, das câmeras e da constante exposição pública. No roteiro do vídeo, sua história deve ser apresentada de forma envolvente, destacando o contraste entre o estrelato no Brasil e a vida em Portugal, as dificuldades enfrentadas nos bastidores, os fatores que levaram ao afastamento e a forma como ele conseguiu se reinventar, criando um exemplo profundo, verdadeiro e impactante de como até os galãs mais conhecidos precisam lidar com a efemeridade da fama, com escolhas pessoais e com a adaptação a novas realidades, mantendo o público preso à narrativa e preparando-o para a grande revelação do número 01 da lista, reforçando a mensagem de que sucesso e visibilidade são temporários e que a verdadeira medida de um galã está tanto na carreira quanto na coragem de escolher novos caminhos e reinventar a própria vida. Guilherme Berenguer conquistou o público brasileiro ainda jovem, despontando em Malhação em 2004 e rapidamente se tornando um dos galãs mais queridos da televisão, com uma presença marcante, carisma inegável e talento para interpretar personagens que conectavam de maneira profunda com o público, ganhando notoriedade e construindo uma carreira sólida que o colocou entre os atores mais promissores de sua geração, sendo constantemente lembrado e admirado por fãs de todas as idades, consolidando-se como um símbolo do que significa ser galã na televisão nacional e capaz de dominar a atenção da audiência em produções de destaque, o que aumentava a expectativa de uma trajetória de sucesso contínuo. Entretanto, apesar do início promissor e da popularidade crescente, Guilherme decidiu, nos últimos anos, tomar um caminho totalmente diferente, mudando-se para os Estados Unidos e afastando-se do circuito tradicional de novelas da Globo, uma escolha que surpreendeu tanto o público quanto a mídia, pois poucos atores com tanto reconhecimento optam por reduzir sua visibilidade e abrir mão do prestígio e dos papéis de destaque que já haviam consolidado, evidenciando que a vida de um galã não se limita apenas à fama ou aos contratos, mas também às decisões pessoais e à busca por equilíbrio e qualidade de vida, o que, no caso de Guilherme, resultou em um afastamento gradual do radar televisivo brasileiro, mantendo-o fora dos holofotes e das grandes produções que marcaram sua carreira e sua imagem perante o público. Apesar desse afastamento, Berenguer não desapareceu totalmente do cenário artístico. Ele continua ativo em projetos seletivos e busca alternativas que permitam conciliar sua vida pessoal e profissional, demonstrando que o conceito de sucesso é relativo e que visibilidade na televisão não é a única forma de realização, sendo possível reconstruir uma carreira em novos contextos, em outros países e com foco em prioridades diferentes, o que transforma sua trajetória em um exemplo de reinvenção e adaptação,
mostrando que o desaparecimento da televisão não significa fracasso, mas sim a capacidade de redefinir objetivos, escolher caminhos mais alinhados com valores pessoais e manter autonomia sobre a própria vida, mesmo que isso implique abrir mão de contratos milionários e da exposição constante. A história de Guilherme Berenguer também evidencia o impacto da efemeridade da fama, uma vez que o público acostumado a vê-lo em novelas e programas populares precisou se adaptar à ausência do galã, reforçando que a glória televisiva é temporária e que a carreira de um ator depende não apenas de talento, mas de escolhas estratégicas, oportunidades de mercado e mudanças pessoais, aspectos que Guilherme administrou ao optar por uma vida mais reservada e alinhada às suas prioridades, longe da pressão dos estúdios e da constante expectativa pública, mostrando coragem e maturidade na decisão de redefinir sua trajetória. Para o roteiro do vídeo, Guilherme deve ser apresentado como o galã que encantou o Brasil, mas que escolheu um caminho próprio, longe da fama, servindo como fechamento impactante da lista, reforçando que a glória é passageira, que os caminhos da vida podem mudar de forma inesperada e que cada galã possui sua própria história de ascensão, transformação e reinvenção, tornando sua trajetória verdadeira, envolvente e profundamente reflexiva para o público, encerrando a narrativa com emoção, surpresa e a mensagem de que, no fim, sucesso é também a capacidade de escolher sua própria vida, mesmo que isso signifique desaparecer do mapa da televisão. Esses 7 galãs mostram, de forma clara e impactante, como a fama é passageira e como a vida pode mudar de forma drástica, mesmo para aqueles que pareciam ter tudo: glamour, contratos e reconhecimento. Alguns se reinventaram, outros escolheram se afastar da mídia, e todos carregam histórias surpreendentes que o público raramente conhece. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário com a palavra glória e ruína, assim eu sei que você acompanhou a lista completa e ficou até o final. Não se esqueça de clicar no gostei. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas que amam curiosidades sobre a TV Globo, garantindo que histórias como esta cheguem a outros fãs e interessados. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e ative o sininho. A inscrição é importante porque permite que você receba em primeira mão todos os vídeos que preparamos, mantendo você por dentro de segredos, curiosidades e revelações que você não encontra em nenhum outro lugar. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode usar o Super Thanks. Qualquer contribuição ajuda a manter nosso conteúdo exclusivo, com pesquisa profunda, produção de qualidade e histórias reais do mundo da TV. E fique até o final porque o próximo vídeo que vai aparecer na tela é ainda mais impactante, cheio de segredos e revelações surpreendentes sobre o universo da televisão brasileira. Não perca, porque é simplesmente imperdível.